Bem-vindos a este nosso mergulho profundo. Hoje a gente vai explorar o capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, né? O Macê Chiliquim. O foco é na passagem bem movimentada de Shaul, o Paulo pela cidade de Éfeso. Temos aqui uma análise interessante, com uma perspectiva que busca as raízes hebraicas da fé. Exatamente. E essa análise, ela dá uma ênfase, sabe? No uso de termos como Yao, para o Criador, e Yahusha, para o Messias. A ideia, segundo a fonte, é buscar uma conexão mais direta com o contexto original, com a autoridade original. Entendi. E a gente vai ver como a chegada de Shaul lá em Éfeso provoca, assim, demonstrações de poder espiritual, conversões bem impactantes e, claro, um choque direto com a cultura e até a economia local. Certo, então vamos lá. A história começa com Shaul encontrando uns discípulos. E eles só conheciam aquela imersão de arrependimento de Yohanan, o Batista, né? Parece que estavam um pouco por fora das novidades. Sim, sim. Eles, nem tinham ouvido falar sobre o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Uma coisa básica pra gente hoje, mas para eles... Nossa! Aí Shaul explica para eles sobre a promessa que se cumpriu em Yahusha. Eles são então imersos em nome de Yahusha e, olha só, recebem o Ruach HaKodesh. Começam a manifestar dons, falar em línguas, profetizar. A fonte destaca isso como um marco claro da nova aliança, né? E a partir daí a influência de Shaul só cresce. Ele começa na sinagoga, como era o costume. Isso. Mas aí encontra resistência. O pessoal endurece o coração e ele se move para um outro local, uma yeshiva, como a fonte chama, um lugar de ensino. E é aí que os relatos falam de sinais e maravilhas, uns milagres bem extraordinários acontecendo, né? Sim, é impressionante. Chega ao ponto de lenços, panos que tocaram o corpo de Shaul serem levados aos enfermos, e eles eram curados, e espíritos malignos saíam. Esse poder era muito evidente. Uau! E esse poder todo, associado ao nome de Yahusha, claro, acaba atraindo um tipo de atenção, indesejada, digamos. É aí que entram os filhos de Seva. Ah, essa parte, a turma que tentou pegar um atalho, né? Usar o nome sem ter a chave. E não deu certo, imagino. De jeito nenhum. Eles eram exorcistas itinerantes judeus. E tentaram usar o nome de Yahusha, que Shaul pregava, como se fosse uma palavra mágica, sabe? Uma fórmula. Mas sem ter conexão real, sem autoridade nele. E aí? Aí que o espírito maligno, o Shed Mal, como a fonte chama, responde para eles. Ele diz algo como, conheço Yahusha, e sei quem é Shaul, mas vocês, quem são? E o homem possuído por esse espírito pulou neles, dominou todos eles e os atacou com tanta violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Nossa, que situação! Uma lição bem dura. Exato. A análise ressalta muito isso. A diferença gritante entre ter um poder genuíno vindo de uma aliança com Yahusha e tentar usar o nome dele como um amuleto, uma imitação vazia. Imagina o rebuliço que isso causou na cidade. Foi enorme. Isso se tornou conhecido de todos, judeus e gregos ali em Éfeso, e um temor, um respeito profundo caiu sobre todos. O nome do Yahusha começou a ser grandemente honrado, magnificado. E teve mais consequências, né? Sim, e muito significativas. Muitos dos que creram, mas que antes praticavam artes mágicas, trouxeram seus livros, seus pergaminhos, voluntariamente, e queimaram tudo em praça pública. Calcularam o valor. E era alto. Altíssimo, 50.000 moedas de prata. Pensa no que isso significava. Foi um abandono radical, uma renúncia pública de práticas antigas e muito valiosas para eles. Uma demonstração clara de transformação. Que coisa impressionante. Mas esse tipo de transformação profunda que mexe com crenças antigas geralmente gera conflito, né? Especialmente quando começa a afetar a economia local. Precisamente. Exatamente o que acontece em seguida. Entra em cena Demétrio, um ourives. O negócio dele era fabricar pequenos santuários de prata da deusa Ártemis. Éfeso era famosa pelo templo de Ártemis. Era um centro de peregrinação, então isso era um negócio bem lucrativo. Ah, claro, e ele viu o negócio dele ameaçado pela pregação de Shaul. Exatamente. Ele junta os outros artesãos que trabalhavam com isso e começa a inflamar os ânimos.
Ele mistura a preocupação econômica, nosso sustento está em jogo, com um apelo ao orgulho religioso e cívico. Que perigo essa mistura. Pois é. Ele acusa Shaul e seus companheiros de dizerem que deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade, o que, segundo ele, desvalorizava a grande deusa Ártemis e, por consequência, o trabalho deles e a própria cidade de Éfeso. E a multidão comprou a ideia. Comprou na hora. Ficaram furiosos. A cidade inteira entrou em alvoroço. Eles agarraram 2 macedônios que viajavam com Shaul, Gaio e Aristarco, e arrastaram eles para o teatro. Uma confusão generalizada. E Shaul, ele queria ir lá? Queria, mas os discípulos e até algumas autoridades locais amigas dele não deixaram porque era muito perigoso. A multidão estava caótica, muitos nem sabiam por que estavam ali, só gritavam. E ficaram gritando por quanto tempo? Por umas 2 horas. Imagina a cena, todos gritando em uníssono. Grande é a Ártemis dos Efésios. Um caos total no teatro. Como é que essa situação toda se acalmou? Alguém conseguiu intervir? Sim, finalmente o escrivão da cidade conseguiu silenciar a multidão. Ele foi muito astuto. Ele usou o orgulho cívico deles. Lembrou que Éfeso era guardiã do templo de Ártemis, algo reconhecido por todos. E aí ele apelou para o bom senso e principalmente para o medo da intervenção romana. Ele disse: olha, esses homens não roubaram o templo, nem blasfemaram contra a nossa deusa. Se Demétrio e os artesãos têm alguma queixa, existem os tribunais, os procônsules, que apresentem as acusações lá. Faz sentido. E ele termina advertindo que aquele tumulto todo era ilegal e desordenado, e que eles corriam o risco de serem acusados de sedição pelos romanos, o que traria consequências sérias para a cidade inteira. Com isso, ele conseguiu acalmar os ânimos e dispersar a assembleia. Ufa, que sufoco. Olhando para trás, então, para esse capítulo 19 de Atos, o que essa análise que a gente está usando ressalta? Para mim, fica muito clara essa força transformadora da mensagem de Yahusha, né? Capaz de levar as pessoas a renúncias incríveis, como aquela queima dos livros. Sem dúvida. Isso é central, mas, ao mesmo tempo, fica exposta à colisão quase inevitável que acontece quando essa mensagem confronta de frente os interesses econômicos que estão ali, bem estabelecidos, e as idolatrias culturais profundas. O conflito parece ser uma consequência quase natural desse avanço. Fica muito nítido o contraste, né? Entre o poder que é genuíno, que vem de Yahusha através de Yahusha, e as tentativas humanas, seja para tentar manipular esse poder como os filhos de Seva, seja para tentar suprimi-lo com violência como o motim de Demétrio. Exato. E mesmo com todo esse caos, essa oposição ferrenha, a conclusão que a fonte destaca, e que está no próprio texto bíblico, é muito poderosa. Assim, a palavra de Yahweh crescia e prevalecia com poder. Ou seja, apesar de tudo, a mensagem continuava avançando, se fortalecendo. É verdade. Isso deixa a gente com uma pergunta, né? Uma coisa para pensar. Em que medida será que as estruturas de poder de hoje, sejam elas econômicas, culturais, até mesmo religiosas, ainda reagem de formas parecidas quando são confrontadas por algo que desafia o seu lugar, o seu status quo? Fica aí a reflexão. Shalom.